E a gente volta a falar sobre a queda do sigilo pelo STF do relatório da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa agora com o ex-ministro e deputado federal do Novo, em São Paulo, Ricardo Salles. Deputado, muito bom dia, muito obrigada por participar aqui dessa entrevista no Live CNN. É um prazer falar com o senhor. A gente está buscando aqui trazer um pouco de cada um dos lados dessa história e dos efeitos dessa investigação. Eu vou deixar o Pedro Duran abrir essa entrevista, uma vez que foi ele aí que conversou com o senhor e viabilizou essa conversa para a gente. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Clarissa. Boa, obrigado. Obrigado, ministro, pela conversa com a gente aqui na CNN. Eu não posso deixar de começar essa entrevista te perguntando especificamente sobre o gabinete de Jair Bolsonaro quando ele era presidente da República. O senhor fez parte do gabinete do primeiro escalão e dividiu as reuniões, as conversas, as cadeiras com algumas destas pessoas que são citadas no relatório da Polícia Federal no inquérito divulgado ontem. Durante esse percurso em que o senhor teve no governo Bolsonaro, o senhor percebeu algum tipo de movimentação golpista? Foi chamado para conversas que tratassem de golpe de Estado? Percebeu por parte destes teus colegas de gabinete comportamentos golpistas? Teve algum indício de que isso que a Polícia Federal revelou agora estava acontecendo? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Veja, eu saí do governo em julho de 2021, né? Portanto, 1 ano e meio antes das eleições. Todo esse clima de eleições, potencialmente vitória do Lula, né? Mesmo antes do primeiro turno, eu não vivi nada disso. Eu saí do governo antes disso. Eu posso dar um depoimento daquilo que eu vivi. No tempo que eu estive no Ministério, 2 anos e meio, o que eu vi por parte dos generais foi, ao contrário do que esse relatório traz, um sentimento de estrito cumprimento da lei. Até, de certa forma, a gente fazia uma certa piada com os militares. O pessoal brincava e dizia assim, não, esses nossos militares são muito coxinhas, a turma não faz nada fora da linha, nada fora... Você não pode dar uma sugestão de uma operação, aí falando especificamente de combate, por exemplo, ao crime organizado lá na Amazônia, utilização das tropas e tudo. Eu, às vezes, instigava, dizendo, turma, vamos descer o pau lá na turma, e o pessoal sempre dentro das regras. Portanto, me admira muito que 1 ano e meio depois, ou 1 ano depois que eu saí do governo, haja uma acusação sobre esses mesmos militares planejando, ou considerando, ou avançando sobre coisas que eu nunca imaginei que eles fossem fazer. Não é muito pelo contrário. Como eu disse, a minha imagem sobre eles eram de um grupo de coxinhas. Eu até brincava com os nossos amigos que não eram militares, já quando começaram a sair essas discussões de que militares podem dar um golpe, o pessoal com aquela faixa SOS, Forças Armadas, eu dizia, olha, esses milicos não dão golpe nem em assembleia de prédio, quanto mais num governo. Portanto, se eu posso dar um depoimento neste assunto, nesse aspecto mais subjetivo, é esse. Agora, deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito da reação do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a isso tudo. Bolsonaro deu nos últimos dias uma declaração em que ele diz que tentou fazer de tudo dentro das 4 linhas para resolver o problema. O problema, fica subentendido, seria Lula chegar ao Palácio do Planalto. A questão fica para a gente a sensação de que o ex-presidente e alguns dos seus pares ali admitem que queriam impedir a qualquer custo a posse de Lula e que só não deu certo porque houve outros obstáculos. Como que o senhor enxerga essa última declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro que eu mencionei? E de que forma ele próprio já manifestou para o senhor alguma insatisfação em relação à posse do presidente Lula ali naquele final de 2022? Olha, Clarice, eu tenho a impressão que essa discussão das 4 linhas se refere muito mais a formas de interpretar e eventualmente aplicar aquele artigo 142, sobre a qual se estabeleceu uma grande polêmica, alguns dizendo que não tem nada de poder moderador, outros dizendo que sim, enfim. O que me parece é que é o seguinte, desde o início do governo, numa crescente, permanente crescente, desde o início até o final, e no final isso era
num nível muito maior e evidente para toda a sociedade brasileira, o Poder Judiciário interferiu muito nas decisões do Poder Executivo, interferiu em coisas que não deveria interferir, interferiu em decisões de mérito da própria administração, que são inerentes ao Poder Executivo. E quando o governo, a partir de um dado momento, isso bem antes das eleições de 2022, começa a enfrentar uma reiterada invasão de competências do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, a ponto de, e aí falando das eleições propriamente dita, desequilibrar o processo eleitoral. Eu não estou falando aqui de fraude, eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou dizendo de um poder, o Judiciário, neste caso TSE e Supremo, que tem a obrigação de ser imparcial, tem a obrigação de administrar e presidir o processo eleitoral com absoluta imparcialidade. E não houve esta imparcialidade. Era evidente que os órgãos tinham uma predileção, tinham uma preferência sobre a vitória do Lula em detrimento da do Bolsonaro. E me parece que neste sentido é que se discutiu as tais 4 linhas e como agir e como restabelecer este equilíbrio e essa separação dos poderes que são previsão constitucional e que jamais deveriam ter sido ultrapassadas. Com relação à análise do presidente sobre o resultado das eleições, ele foi para os Estados Unidos, eu só tive contato com ele quando ele voltou, eu tive contato com ele, inclusive, no primeiro dia, quando ele retornou dos Estados Unidos aqui para o Brasil, eu já era deputado, e o sentimento do presidente Bolsonaro era de que as eleições tinham sido injustas, que a população ia sofrer muito com esse governo atual, mas em nenhum momento ouvi do presidente Bolsonaro alguma frase do tipo, olha, tem que fazer alguma coisa, tem que derrubar o governo. O que eu vejo é efetivamente um esforço para ganhar as eleições de 2026, mas isso em nada se assemelha em fazer golpe ou derrubar o governo a fórceps, seja lá por que meio for. Deputado, passo a palavra então ao Theo Cury, que está em Brasília, vai fazer uma pergunta para o senhor. Deputado, queria tirar uma dúvida com o senhor, fazer 2 perguntas em uma só. Primeira, levando em consideração que o senhor participou, obviamente, do governo até determinado momento, não participou dessa segunda etapa que é investigada pela Polícia Federal, na avaliação do senhor, que eu imagino que não conseguiu ler o relatório nesse meio do caminho, o que faria com que essa tentativa apontada pela Polícia Federal dessa suposta organização criminosa não tivesse êxito de efetuar de fato o golpe? E o segundo ponto, como que o senhor vê politicamente o cenário no país em uma eventual condenação do ex-presidente da República? Bom, a primeira parte da sua pergunta eu diria o seguinte, né? Você não tem, eu pelo menos não enxerguei ali, uma estruturação efetiva daquilo que eu li, como você bem colocou, ainda não li o relatório por completo, vou ler, mas não enxerguei ali uma estruturação efetiva de uma instituição ou de qualquer outra. Por exemplo, as pessoas têm dito que o comandante da Marinha teria sido o único a colocar as tropas à disposição. Colocar as tropas à disposição, admitindo que isso tenha sido falado, é uma força de expressão. Ele não... Quero crer, e hoje já há notícia nos jornais dizendo, a própria Marinha dizendo que nenhuma medida foi tomada, não colocou tropas à disposição, coisa nenhuma. É importante lembrar que existe uma certa ciumeira entre as forças, né? Então eu vejo, de certa forma, essa história de colocar o Garnier, foi o depoimento dado pelo general, pelo ex-comandante do Exército e pelo ex-comandante da Aeronáutica, de dizer, olha, ele foi o único que topou. Isso aí está mais com cara de ciumeira de uma força, ou de 2 forças, Aeronáutica e Exército, com relação à Marinha, do que propriamente algo que o comandante da Marinha tenha feito. Pode até ser que ele tenha dito alguma coisa, presidente, estou com o senhor, vou te ajudar, mas não passou disso, isso não é atitude nenhuma golpista. O Freire Gomes e o Batista Júnior, não sei se por ciúme, dor de cotovelo ou a rivalidade histórica que há entre as forças, resolveram dizer isso em depoimento, mas não disseram um único gesto do comandante da Marinha que corroborasse isso. Por outro lado, uma prisão do presidente Bolsonaro sobre tudo isso me parece absurda, inconcebível, uma vez que não há elementos concretos para você dizer que foi feito um golpe. Ainda que você admita por hipótese, eu acho que não aconteceu, mas se você admitir por hipótese que isso foi discutido, que isso foi pensado, né, você tem que pensar, tem que olhar por outro prisma e dizer o seguinte, imagina o que se fala nas reuniões do PT, do MST, dos guerrilheiros que combateram o regime militar em 64, fala-se coisas muito pior do que isso. A partir do momento que você passa para ação efetiva, é outra coisa.
mas de tudo que nós lemos, é troca de golpe, é troca de minuta, é mensagem de WhatsApp, é mensagem meio lacradora, é o sujeito que fala uns palavrões, mas efetivamente ação concreta não há, pelo menos não se viu até agora. Portanto, é preciso ler o relatório, é preciso ler com aquela parcimônia que questões importantes demandam e lembrar a todo momento, Theo, Pedro, Clarissa, que a presunção num Estado democrático de direito de verdade é que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. E para provar o contrário, você tem que agir com a ampla defesa, observância, né, da ampla defesa, do contraditório, né, do devido processo legal, que são fatos, por exemplo, que não estão acontecendo no caso do 8 de janeiro. Portanto, nós temos que ter muito cuidado, é o momento de colocar a bola no chão, olhar isso com muita calma. Esta é uma questão que pode gerar uma grande injustiça no país e para um candidato que teve praticamente metade dos votos nas eleições passadas. Então, precisa ter muita cautela nesse tema. Deputado Pedro Duran. Queria pegar um trechinho do relatório, deputado, para você comentar aqui, que é quando a Polícia Federal diz o seguinte: os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição democrática de direito. Fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Como Bolsonaro, outras 36 pessoas são indiciadas nesse inquérito da Polícia Federal. Na tua avaliação, como é que você vê essa imputação que a PF faz a Bolsonaro como sendo o centro do plano de golpe? E se tem alguma dessas pessoas que você acha que deveria ser condenada? Porque há, por exemplo, um delator que é criminoso, confesso, por isso fez uma delação, que é o Mauro Cid, que era ajudante de ordens e braço direito do Bolsonaro. Pedro, primeiro essa afirmação do delegado de que as provas são inequívocas e que isso tudo leva a determinadas conclusões é a opinião do delegado. E nós temos assistido nos últimos tempos uma utilização efetiva de certos delegados da Polícia Federal para perseguir bolsonarista. Isso aconteceu no 8 de janeiro, está acontecendo agora com o deputado Marcel Van Hatten, que foi indiciado por ter usado a tribuna da Câmara dos Deputados para expor a opinião dele sobre a perseguição de um determinado delegado contra os presos do 8 de janeiro e contra vários deputados. Então, assim, o fato de estar escrito no relatório da PF não quer dizer necessariamente que seja verdade e que tenha efetivamente o peso de prova que se pretende dar. Estamos cheios de casos em que há relatórios que são a mera opinião do delegado e depois não se sustentam quando você analisa os fatos a fundo. Com relação ao Mauro Cid, ele foi preso e mantido isolado, feito uma delação. Eu queria lembrar que vários juristas brasileiros e membros da Suprema Corte, membros dos tribunais superiores, em vários momentos disseram que confissão, acordo de delação de réu preso, não vale. Por quê? Porque, de certa forma, você mantém o cara trancado. Não fala com a família, não fala com ninguém. É quase que tirar a confissão do sujeito sob tortura psicológica. Então, eu tomaria com muito cuidado essas afirmações. Não posso dizer que nada disso é verdade, mas também não vou dizer que tudo isso que está escrito aí tem credibilidade absoluta. Porque usaram este critério de que delação não vale para anular todos os casos de Lava Jato, os acordos de leniência. O Brasil está assistindo isso à luz do dia. Está assistindo à revogação de uma operação como a Lava Jato e agora os mesmos métodos ditos como inaceitáveis na Lava Jato estão sendo usados nesses casos. Então é preciso não ter dois pesos e duas medidas. Você tem que analisar os fatos com a mesma régua e me parece que não é o caso. Qual é a opinião do senhor a respeito dos trechos do relatório que tratam do plano para assassinar o presidente Lula e outras autoridades? Porque tem ali alguns elementos mais concretos. As pessoas foram para a rua, chegaram a cercar a casa de Alexandre de Moraes ali, teve uma movimentação ali toda que chegou a se colocar em prática, algo que foi abortado depois. Mas ou é só teoria da conspiração da Polícia Federal no seu entendimento? Não tem nada ali que mostre, na sua avaliação, de que essas pessoas estavam mesmo pensando em matar Alexandre de Moraes, por exemplo?
Bom, primeiro não há dúvida que se trata do famoso plano Tupiniquim. Como eu disse há pouco aqui no início da entrevista, esses milicos não dão golpe nem em assembleia de prédio, quanto mais um atentado contra um presidente, um vice e um ministro do Supremo. Tanto é Tupiniquim que você leu lá que o sujeito abortou e depois tinha que pegar um táxi. Quer dizer, quem vai fazer uma operação dessa não usa táxi, né? Não considera fazer o envenenamento com não sei o que e tal. Você vê que é muito Tupiniquim, é muito República das Bananas. Então, eu não estou dizendo que eles não planejaram e que não discutiram, mas não me parece que isso tem o condão de dizer que houve o crime de tentativa de assassinato, porque no direito penal, as ações preparatórias antecedentes ao crime propriamente dito não configuram crime. O sujeito pode ter pensado nisso, pode ter ido até a porta da casa do ministro, pode ter até acompanhado o carro. Na medida em que abortou, nada aconteceu. Então, você pode ter uma infração disciplinar, se era um militar da ativa ou se era um policial da ativa, mas o sujeito ir para a porta da casa de alguém e ficar olhando se ele saiu, se ele chegou, não é crime. Será crime quando isso fizer parte de algo que aconteceu de forma subsequente. Esta medida preparatória antecedente, por si só, e isto é uma jurisprudência no direito penal, não configura crime. Você pode fazer, aí sim, uma sanção moral, dizer, olha, não devia ter feito isso, não tem cabimento fazer tocaia ou vigília de ministro supremo, e quanto a isso nós concordamos. Agora, dizer que é crime de tentativa de assassinato ou de sequestro, etc., esse crime não se consumou. Então, do ponto de vista penal, ele não existe. Ministro, infelizmente o nosso tempo acabou aqui, eu vou precisar encerrar a nossa entrevista, mas foi um prazer receber o senhor aqui no Live CNN. Muito obrigada por ajudar a gente a dar aí os vários lados dessa repercussão. Eu que agradeço, Clarissa, Pedro, Theo, bom dia a todos.